Dia da exposição bíblica, carta a Filemon, capítulo único, o verso de estudo hoje é o 2. O tema é Irmã Áfia, Arquipo e a igreja na casa. Diz assim o texto da palavra do nosso Deus. E a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de luta, de batalha, e a igreja que está em tua casa. Aqui em tua casa é a de Filemon, tá ok? Pode se sentar. Em nome de Jesus. Provavelmente, a irmã Áfia seja esposa de Filemon e Arquipo, o seu filho. Essa família abriu as portas de sua casa para ali fixar uma igreja local, como nós chamamos uma congregação. Esse versículo eu vou colocar ele em 2 pontos aqui, e o primeiro está aqui. E a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de batalha ou de luta. Primeiro, nós vamos extrair lições preciosas desta mulher chamada Áfia. Detalhe, a Bíblia não dá detalhes da vida desta mulher, e a única vez que o nome dela aparece na Bíblia é este aqui. Mas eu digo para você que ela é uma pessoa importante. Por quê? Porque ela está na Bíblia. E até porque não precisa aparecer para ser importante. Por exemplo, me diga o nome da esposa de Noé. Ninguém sabe. Mas ela ganhou toda a família dela. Amém? Existem pessoas que pouco aparecem, mas fazem muito na presença de Deus. E Áfia, só que já valeu o estudo, viu? Áfia é uma dessas pessoas que pouco se fala, mas só no significado do nome dela nós vemos aqui algo tremendo. Que no grego seria o nome próprio, né? Ápfia significa frutífera. Embora que frutificar seja uma responsabilidade pessoal de cada pessoa conectada, unida a Cristo, João 15,5, sem mim nada podereis fazer, disse Jesus. Um marido que teme a Deus será de grande apoio para que sua esposa frutifique. Eu vou repetir isso aqui que é muito importante. Embora frutificar é uma responsabilidade pessoal de cada pessoa, mas, por outro lado, um marido que teme a Deus será de grande apoio para que sua esposa frutifique. E de onde eu tiro isso? Do Salmo 128, verso 1 e 3. Bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ou seja, pratica a sua palavra, vive a sua palavra. Aí o texto diz, a sua esposa será como uma videira frutífera aos extremos da sua casa. Veja que aqui nesse ponto, a frutificação da mulher está ligada ao temor do marido. Então, o homem que teme ao Senhor será um apoio para que a sua esposa frutifique no Senhor. E eu entendo uma coisa, frutífera aos extremos da casa, no caso, em todos os cantos, ali extremos, em todos os lados, em cada cômodo da casa, essa mulher, ela é frutífera. Ela não é uma mulher de uma só virtude ou de poucas virtudes. Ela é uma mulher totalmente virtuosa. Esta é a mulher frutífera. Observe isso comigo. Isso aqui anota porque essa frase é importante. Quem planta temor a Deus colherá frutos deliciosos. Eu vou repetir porque eu vi que você gostou dessa frase e vai anotar. Quem planta temor a Deus colherá frutos deliciosos. E o temor a Deus também está ligado à questão, o que eu faço quando ninguém está me vendo? O que eu faço quando ninguém está me vendo? E isso vale em qualquer situação, entende? Tanto de fazer o bem, como também deixar de fazer o mal. Porque existem pessoas que só conseguem fazer o que é bom quando alguém está vendo. Ele é movido ao elogio. Se alguém estiver vendo, analisando, ele vai e faz mesmo. Isso é falta de temor. Outra coisa, o outro ângulo do temor, a pessoa, pera lá, não tem ninguém está vendo, eu vou fazer aqui isso aqui errado, mas ninguém vai me ver. Então veja, isso é falta de
temor. Então, o temor, geralmente, ele é visto, está atrelado a isso, ao que você faz quando ninguém está vendo. Ninguém está vendo, estou dando o meu melhor, temes a Deus. Eu não vou tocar nisso, que eu sei que não agrada a Deus, e o olhar do meu Deus está aqui. O que você está fazendo? Você está temendo ao Senhor. Então, eu repito pela terceira vez, porque é importante: quem planta temor a Deus, colherá frutos deliciosos. Frutificar também depende de onde está o nosso olhar. Depende disso. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus nos ensinou que a mulher de Ló perdeu a capacidade de frutificar, porque olhou para trás. Lucas 17, 31 e 32, Jesus falou que na volta dele, que muitas pessoas vão ser pego desprevenido. Ele disse: olha, aquele que está no campo, não volte para trás. Aí ele cita: lembrai-vos da mulher de Ló. Eu já disse isso aqui, mas vale a repetição. A mulher de Ló é a única mulher na Bíblia que é dita para se lembrar dela. É que fica um alerta, porque ela olhou para trás, segundo vemos em Gênesis 19, 26, ela olha para trás e foi convertida a uma estátua de sal. Agora, perceba isso aqui: esse olhar para trás indica pelo menos duas coisas. Primeira, que ela estava com o coração naquele lugar, ela estava com o coração nas coisas terrenas, e isso também, segundo, também fala de pessoas que estão presas ao passado. Então, a pessoa que está com o seu coração no mundo, nas coisas terrenas, e uma pessoa que está presa ao passado, perde a sua capacidade de frutificar. Aquela mulher, ela foi convertida de acordo com o ambiente que ela vivia, porque você sabe que ali onde ela estava era a região do Mar Morto, que é o mar salgado. Então, nas entrelinhas, nós vemos o que? Ela estava sendo amoldada ao mundo em que ela vivia. Ela estava naquele mundo, tá certo? Ela estava ali naquela região, mas ela tinha que entender que ela não fazia parte daquele ambiente. Mas aí, ela não vigiou e se adequou àquele ambiente. Então, nós não podemos nos adequar às condições desse mundo, nós não podemos nos adequar àquilo que o mundo dita, até porque nós já temos uma formação espiritual, e a nossa formação é Cristo Jesus, Ele é o nosso molde. E agora veja, mas a Bíblia diz que, em Hebreus 12, 2, olhando firmemente para Jesus, ou seja, tire os olhos das outras coisas e fixe o olhar nele. Quem fixa os olhos em Jesus Cristo não deixa de ser frutífero, não deixa de dar fruto em nenhum tempo. Então, o segredo aqui, desse ponto agora, para ser uma pessoa frutífera, é olhar na direção certa. Então, primeiro, eu não posso olhar para o mundo no sentido de alguém que tem um coração nele. Segundo, eu não posso ficar preso ao passado. Existem pessoas que estão presas nos seus traumas, nas suas pecas, nos seus medos, e isso está impedindo de você frutificar. Mas agora fixe o teu olhar apenas em Jesus. Coloque o olhar bem fixo nele, e tire o olhar de todas as outras coisas e só coloque o olhar nele. E aí você terá uma grande capacidade para frutificar em Deus. E nunca deixará de dar o fruto, porque em Jeremias 17, 7 e 8 diz que bem-aventurado, feliz é aquele que confia no Senhor. Ele será como uma árvore plantada às águas, que estendem as suas raízes para os ribeiros. Não receia quando vem um calor, que fala de provação, antes a sua folha fica sempre verde e nunca deixa de dar o seu fruto. Louvado seja Deus. Está no calor das provações, mas não parou de frutificar, porque continua olhando firmemente em Jesus. Agora isso aqui é forte, gente. Da linguagem poética entre marido e mulher em Cantares de Salomão, eu quero extrair algumas lições sobre a mulher, ou também aqui pode ser aplicado ao crente frutífero. Primeiro, vamos lá, Cantares, que é o Cântico dos Cânticos, 4,13 primeiro, vamos lá. Os teus renovos são um pomar de romãs. Os teus renovos. A mulher ou crente frutífero não se rende
aos períodos de sequidão da vida, mas sempre busca a renovação do Senhor. Então nós não podemos nos render. Dificuldade, todo mundo passa. Problema, todo mundo passa. Uma luta para que a frieza espiritual venha tomar a sua vida, todo mundo passa. Mas o crente frutífero, a mulher frutífera, jamais se renderá a isso. Ela buscará aquilo que Paulo disse, e o que Paulo disse: ainda que o meu interior se corrompa, todavia o meu homem interior se renova dia após dia. Ontem Deus renovou, hoje Deus tem outro renovo para você. E amanhã Deus vai te renovar novamente, e você vai viver esse movimento de Deus, renovo, dia após dia sendo renovado. Glória a Deus. E aí quando o crente passa, nossa, estou tão abatido, agora vou me render, renovou de novo. Deus nunca dá tempo de você desanimar totalmente. A hora que ele vê que ele já te renova já. Mas é responsabilidade nossa buscar esse renovo. Agora veja só, os teus renovos são como pomar de romance, com frutos excelentes. Que lindo, hein? A pessoa frutífera, ela sobressai em suas obras, não se contenta com a mediocridade. Mediocridade é aquilo que todo mundo está naquela média, que todo mundo faz e não tem relevância alguma. Mas a pessoa frutífera, a mulher, o crente frutífero, ele produz com excelência. Há exemplo aqui, vou dar aqui de Rebeca, porque Eliezer, lá em Gênesis 24, 18 e 9, Eliezer chegou e falou: me dá uma água, um pouco de água. Irmão, a Rebeca, ele só pediu água para ele, me dá água para mim. Rebeca deu água para ele, Rebeca deu água para os 10 camelos que estavam com ele, e ainda Rebeca deu água para os homens que estavam com aqueles camelos. Então veja, só foi pedido para ela água para uma pessoa. Veja para quantas pessoas ela deu água. Isso é fruto com excelência. Ele não se contenta em ficar, entende? Só ficar naquilo que foi pedido. Ele vai fazer muito mais do que foi pedido, porque ele não trabalha com a mediocridade, ele trabalha com a excelência na presença de Deus. Esse aqui é um nível avançado de vida espiritual, e Jesus ensinou isso, quando ele falou: se te pedirem para andar 1 milha, caminha quantas? Jesus falou: eu quero que vocês vivam uma vida de excelência. Entendeu? Glória a Deus, hein? Agora isso aqui é muito lindo, 4:16 de Cantares. Aqui, isso aqui no caso é o marido falando, né, da esposa, os teus renovos. Agora aqui a própria esposa dizendo, olha só que tremendo, eu estou aplicando a palavra aqui, tá? Levanta-te, vento do norte e vento do sul, ou seja, vento de todo lado, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas, que leve a sua fragrância. Irmão, isso aqui quando eu li impactou o meu coração. A mulher ou o crente frutífero não será intimidado pelas lutas. E esses ventos contrários não anularão a sua vida frutífera em Cristo. Pelo contrário, esses ventos servirão para demonstrar a essência de um caráter transformado e forjado no fruto do Espírito Santo. Os ventos não derrubam o jardim, mas fazem exalar a sua essência. Oh, glória a Deus! Quantas vezes, eita, meu Deus do céu, quantas vezes você entra em uma crise com você mesmo, uma crise emocional, uma luta pessoal, é os ventos que estão soprando, mas para o homem frutífero, para a mulher frutífera, para o jovem frutífero, para o crente frutífero, veja, ela levanta-te, vento, ou seja, é alguém, estou aplicando, é alguém que está dizendo, eu não vou me intimidar com essas circunstâncias, eu não vou me intimidar com esta luta, e esses ventos contrários não vão anular, não vai anular a vida frutífera que eu levo em Deus. Essas tempestades, esses ventos contrários que eu tenho vivido, só vai servir para uma coisa, só vai servir para levar o aroma de um caráter transformado e forjado no fruto do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus do céu. Vamos para o Arquipo.
Arquipo significa, eu não vou trabalhar o significado do nome dele, só estou passando para vocês porque é estudo bíblico. No grego o nome dele se diz assim, se pronuncia assim, Archipos, que significa dominador dos cavalos ou governante de cavalos. Se ele era ou não filho de Filemão, não podemos afirmar 100%, como eu disse, possivelmente. Mas podemos dizer com certeza que Arquipo era um ministro da igreja do Senhor. Tudo dá a entender que tinha duas igrejas em Colossos. Uma igreja a qual Paulo escreve a carta diretamente aos Colossos, e conforme diz aqui, porque Filemão morava em Colossos, então tinha uma congregação também que se reunia ali na casa dele. E no caso, esse Arquipo aqui era um ministro do Senhor e ele ministrava ali naquela congregação. Ele era um obreiro ali daquele lugar. Se não, vejamos, Colossenses 4,17. Olha o que diz a Bíblia. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Aqui nós vamos falar rapidamente 3 coisas importantes sobre o ministério. Primeiro, recebestes no Senhor. Recebestes tem o significado tomar para si, assumir. Logo, ministério é uma dádiva de Deus. Servir, ministrar ao Senhor é um privilégio. Louvado seja o nome do Senhor. Ó, recebestes. Não é eu que fui lá buscar. Foi Deus que veio e trouxe para mim. Eita Deus. Ministério não é esforço humano. Ministério é vocação divina. Aleluia, aleluia. Ministério é uma dádiva, é um presente. Por isso que diz, todo dom perfeito vem descendo do alto do Pai. Então a primeira coisa importante sobre o ministério é que é uma dádiva de Deus e é um privilégio. E a raiz dessa palavra aqui recebeste, que no grego é paralambano, ela indica, no caso, tomar para si uma esposa. Ou seja, acima de tudo, o ministério é aliança com Cristo. Tá? Eu vou repetir isso aqui, acima de tudo, ministério é aliança, é para quem tem aliança com Jesus Cristo, o Senhor. Glória a Deus. E o que é ministério? Ministério é serviço, é trabalho, é aquilo que Deus te vocacionou a fazer. É porque geralmente a gente coloca ministério, só a questão do ministério da palavra, do louvor, mas não é só esse ministério que tem na igreja, tá? Aquilo que Deus te deu para você fazer é um ministério, é um serviço, você ministra diante do Senhor. Uma coisa é, algum serviço você recebeu para fazer. Outra coisa importante sobre ministério, olha que Paulo disse para Arquipo, atenta para. A palavra atenta aqui no grego é blepo, que significa prestar atenção a, ser cuidadoso. No ministério precisa haver vigilância para que não caia em tentação. Segundo, e cuidado para não cair na frieza ministerial. Porque isso, quem que estava caindo, se deixando levar pelas circunstâncias? Timóteo. Quando Paulo fala, desperta o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos, ele está falando que dom ali? É o dom ministerial. A questão ali é o dom ministerial, por isso que ele falou, cumpre o teu ministério, faça a obra de um evangelista. Então ele estava esfriando por causa de problemas que vinham de fora, perseguição, e problemas de dentro, que ele estava vivendo no meio da igreja, de falsos ministros que se levantavam e queriam tirar a autoridade dele, por ele ser um jovem pastor, e pregando um falso evangelho, e trazendo uma corrosão ali da fé dos irmãos, e aí ele estava sendo intimidado com aquilo, mas Paulo pegou e disse, você não recebeu o espírito de covardia nem de medo não, viu? O espírito que habita em você é o espírito de poder, você não vai temer nem o que vem de fora, nem os problemas de dentro, aleluia, porque o que está em você é o poder de Deus na sua vida. Nós temos que estar atento no ministério, por quê? Vou dar só um exemplo aqui de ter vigilância, ou melhor, 2, para não cair. Deus deu um ministério para Adão, lavra e cuida. Ele não cuidou, a serpente apareceu, falta de vigilância ali aconteceu. Outra coisa, José, no exercício do ministério dele, foi no exercício do ministério dele, que apareceu a mulher de Potifar, esperou uma ocasião oportuna, ninguém estava lá,
falou, deita-te comigo, uma que ela já vinha tentando ele várias vezes. Mas aí o que ele fez diante daquela tentação? Trazendo para a linguagem de hoje, ele clamou o sangue de Jesus? Não, ele correu, porque a Bíblia diz, foge da aparência do mal. E eu vou falar aqui, isso aqui vai ajudar alguém que ainda não foi liberto da questão da pornografia. Já tem tanto tempo que Deus vem falando com isso, mas tem gente que ainda não foi liberta disso. E vai ser hoje. Não adianta você, entende, ficar clamando o sangue de Jesus se você não fugir dessa tentação. Você tem que fugir dela. Foge de coisas que te fazem aguçar isso. Entende? Se você vê a internet está te bagunçando, então você para com isso. Deus vai te libertar hoje aqui nessa noite, porque poderoso é o Senhor para fazer esta obra, tá? Então ele, no exercício do ministério, ele foi tentado. Se ele não tivesse vigiando, tinha caído, entende? E também a gente tem que tomar cuidado, ser cuidadoso com a vida ministerial, para a gente não cair naquela questão da frieza. Porque a pessoa que não se envolve na obra de Deus, chega uma hora que ela entra numa rotina que ela fala, meu Deus, só entra e sai na igreja, é aí que vem o desânimo. Só entra e sai, parece que a minha vida não tem sentido, ele vira só um visitante de igreja. E Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para que você tomasse cuidado do ministério que Ele te deu. Deus te deu um ministério, agora cuida desse ministério que Deus tem te dado. Terceiro ponto importantíssimo aqui do ministério é que, tá aí, ó, para que cumpras, aqui cumpras é plerô, que poderia ser traduzido completes. A vida cristã e também o ministério não pode ficar inacabado, incompleto. Nós temos que cumprir a missão que nos foi dada. Então eu quero dizer, você vai completar a missão que Deus te deu. Cada um aqui recebeu uma missão específica do Todo-Poderoso, e o Senhor te escolheu a dedo, o Senhor te chamou, você é escolhido de Deus, e você vai concluir a sua obra, como Paulo falou, combati o bom combate, completei a minha carreira, mas guardei a minha fé, louvado seja Deus. A obra de Deus, que Deus te deu para você fazer, não vai ficar pela metade. Tu completarás esta obra com louvor, com honra e com glória para Deus. Se você crer nisso, diga glória a Deus por esta palavra. Agora vamos para cá, essa palavra aqui mexe comigo. Vamos para agora o outro ponto aí, Áfia e Arquipo, nosso companheiro de luta. Nossa, que fala, né, aqui de intimidade. Companheiro de luta. A palavra grega, xistratiotes, olha só o que significa. Companheiro nas lutas, nas batalhas. Alguém que luta junto com. É alguém que participa de trabalho árduo com. É alguém que serve em tarefas árduas ou passa por experiências difíceis na companhia de outra pessoa. Do ponto de vista espiritual, a vida cristã é tida como uma guerra, e nós como soldados de Cristo. Onde está escrito isso? 2 Timóteo 2, 3 e 4. A Bíblia diz que nós fomos alistados para a guerra, então temos que estar firmes como bons soldados de Cristo. Gente, nós não podemos perder esse fio da meada. Existem pessoas que ainda não entraram nesse clima. Existem pessoas que acham que a vida cristã aqui na terra é uma vida de lazer aqui na terra, e tem que mudar essa mentalidade, entende? Eu não estou dizendo que Deus não nos proporciona dias de desfrute, eu não estou dizendo nada disso, mas você tem que entender que a todo tempo a gente vive batalha espiritual. Nós estamos em uma guerra e temos que entender que tem um inimigo que busca dioturnamente nos destruir. E quem está dizendo isso não sou eu, é 1 Pedro 5,8, vigiai, estai sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, buscando, ele está procurando alguém que ele possa tragar. Então todo cuidado é muito pouco, minha gente. Tome cuidado com a sua vida espiritual, entende? Não leve a vida cristã como se fosse um oásis, um parque de diversão. Gente do céu, quando nós entregamos a vida para Jesus, a primeira coisa que Ele faz, Ele pega, já nos dá a armadura do soldado de Deus e coloca o nosso nome. Agora você é meu soldado, vai para a guerra. Escute, feliz é aquele que tem um companheiro de batalha para dividir as cargas espirituais. Feliz é aquele.
Somente quem tem responsabilidade de vida com Deus, não é todos que podem sentir isso, mas eu digo, aquele que é membro do corpo de Cristo e sabe o que é as almas, a salvação de uma alma, aquele que sabe o que é o peso de fazer a obra de Deus. Por que a obra de Deus fazer é prazeroso? Qual que é o peso? A luta que o inimigo impõe contra nós, esse é o peso. Então eu digo, somente quem faz verdadeiramente a obra e vive um cristianismo autêntico entende do que eu estou falando. Não é todos que podem entender o que eu estou falando, porque tem um texto que me faz chorar. Eu estou falando que me faz chorar de verdade. 2 Coríntios 11, quando Paulo começa a descrever a lista de sofrimentos que ele viveu. E ele fala de naufrágios, ele fala quantas vezes ele apanhou, ele foi apedrejado e ficou quase morto, ele fala em perigos nas estradas, nos desertos, em perigo dos falsos irmãos, em perigo dos ladrões salteadores. Aí ele conclui assim: e com tudo isso, o que mais me oprime, agora até então ele está falando de naufrágio, irmão. Você sabe o que é um naufrágio? Deve ser assustador. Eu já não sofri o naufrágio, mas quando eu estava nas ilhas gregas com o pastor Dejaí, nós sofremos uma tempestade, que eu vi os irmãos, vários irmãos, que o navio começou a balançar de todo lado, saindo vomitando o navio inteiro, e ali alguns ficaram com medo. Ele conta até hoje esse testemunho. Então eu já tive uma noção, pelo menos uma pequena noção, já tive, e é horrível. Imagine aquela embarcação que Paulo, o navio quebrou, ele em alto mar, e estava 15 dias sem ver o dia, de tão breu que estava. Só que ele fala assim: o que mais me oprime é o cuidado das igrejas. Irmão, ele está querendo dizer o quê? Mais do que o naufrágio, mais do que o apedrejamento, o que eu mais sofro é cuidar da igreja. Irmão, só quem sabe verdadeiramente o que é o valor de uma alma, o que é o cuidado de você ir atrás de uma pessoa que você vê que não está bem espiritualmente, que você vê que não está alinhado. Irmão, só Deus sabe quanto que é pesado o negócio. E por isso que eu digo, feliz é aquele que tem um companheiro de batalha para dividir essas cargas espirituais. E Paulo, já pensou se ele não tivesse companheiro para ajudar ele nessa batalha? Ele falou de Priscila e Áquila, que expuseram o pescoço em favor da vida dele, ou seja, colocaram a vida para que Paulo vivesse. Aí Paulo falou: não só eu agradeço, mas também todas as igrejas. Quando ele traça uma lista em Romanos capítulo 16, é só falando de pessoas que ajudavam ele na obra, batalhavam junto com ele na obra. Eu vou repetir isso aqui de novo: feliz é aquele que tem um companheiro de batalha, de luta, para dividir as cargas espirituais. São companheiros assim, que sustentam as nossas mãos em meio às lutas e à covardia do inimigo. Eu estou falando de Êxodo 17 e Deuteronômio 25, 17 e 18, quando fala da luta contra os amalequitas. O povo de Israel está caminhando, e aí eles estão indo avançando. Vêm os amalequitas, mas não vieram receber eles com pão e água, vieram lutar contra eles. E aí Moisés sobe para o monte, Josué vai para a guerra com os outros soldados, Moisés está com a mão levantada. O que ele sente na mão? Peso, cansaço. Ô irmão, Moisés era o homem que via Deus face a face, mas também cansou. Você acha que a gente não cansa, não é? Se o homem que via Deus face a face cansou, quem somos nós para não cansar? Por isso que a gente não dispensa ajuda de a menor ovelhinha que tem aqui. Por isso que eu respeito muito e honro desde a minha criancinha, porque eu preciso dela nessa tarefa árdua do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é valorizar, é entender que somos membros uns dos outros e não somos independentes uns dos outros. Agora escute. Por que eu digo que o inimigo foi traiçoeiro? Conforme já citei o texto, Deuteronômio 25, 17 e 18, o texto diz que esses amalequitas sem vergonha, nojentos, eles faziam o quê? Aproveitaram-se do povo que estava fraco, debilitado. Quem são eles? Os idosos, as mulheres, as crianças. E aproveitou que Israel estava cansado, fadigado da caminhada. Aí pegou e começou a atacar velhinhos, crianças e mulheres. E aí Moisés, quando foi vendo aquela cena, aquela batalha, e ele guerreando em oração, guerreando, ele chegou uma hora que ele não aguentou. Irmão, quando o líder baixou a mão,
o povo começou a perecer. Você sabia que o alvo maior do ataque é o ministério? O inimigo foca, o maior alvo do inimigo é o ministério. Porque se o ministério não estiver bem, estou falando dos ministros, se o ministério, o altar não estiver bem, a congregação perece com isso. Então, ele se torna um alvo certeiro. Olha só a responsabilidade de orar pelo altar, hein? E aí, ele se aproveitando daquela fraqueza terrível, veja só, e ali ele tem tocando naquele povo, mas aí teve dois camaradas, dois servos de Deus, dois companheiros de luta, Chacovor, que assaio terebácia, chamado Arão e Ur. O que eles fizeram? Um pegou a mão esquerda, o outro pegou a mão direita e disse: Moisés, tu não estás sozinho nesta guerra, tu não estás sozinho nesta peleja. Vamos, Moisés, Deus nos dará vitória. Eita Jesus. Outra coisa, são esses companheiros de batalhas que participam efetivamente conosco no árduo trabalho na obra de Deus. Nós olhamos aqui quando falamos de Neemias, o construtor das muralhas. Ok, ele foi o proeminente, ele foi uma das peças principais, mas não fez tudo sozinho. Nós muito falamos de Neemias e tem que falar, porque ele foi um líder notório, é claro. Mas você sabe qual foi a participação do povo? Como foi importante a participação do povo? De tal maneira que em Neemias 4:6, o que diz? Ele disse assim, ó, e a obra estava sendo concluída, porque o coração do povo estava em fazer a obra. E aí o que acontece? Metade do povo tinha a arma na mão, e a outra metade tinha as ferramentas de trabalho, guerreando e trabalhando, vindo para os cultos, vindo para os trabalhos, e aí você vai trabalhando, no dia a dia, você vai para o trabalho, cuida da casa, cuida da família, mas aí você tem esse mistério aí, entende? E aí, olha só que coisa tremenda. Outra coisa, os companheiros de lutas são um renovo de Deus em meio à fadiga na peleja. Eu não vou abrir o texto, eu só vou citar. 2 Samuel 21, 15 a 17. O texto diz que se levantaram os gigantes, 4. E aparece um homem chamado Esbibenobe. E Davi guerreando com ele, ó. Davi já não era mais aquele menino que derrubou Golias. Davi já estava muitas lutas, muitas batalhas. O camarada já estava com o corpo debilitado. Quantas cicatrizes não tinha naquele corpo? E aí ele está lá com os Esbibenobe, e o texto diz, e Davi se cansou. E aí o texto diz, quando veio Esbibenobe e foi descer a lança, e o texto diz, era nova, olha, só tinha preparado só para Davi aquilo lá, e foi lá especialmente, está dizendo, essa aqui é especialmente para matar o líder deles, Davi. Eu estou entendendo tudo, já entendi tudo. E ali essa arma nova era só, eu disse, sim, não precisa dizer mais nada a respeito, já entendi, foi tudo. E ali o que acontece quando foi para ferir Davi, matar Davi, sai Abissai, saca da espada e fala, o Davi você não pega, pá! Elecova subderecanda lavachande comanai. Levante a mão que eu vou aplicar esta palavra especialmente ao teu coração. Quando o Esbibenobe da vida pensar em te matar, o Espírito Santo saca da espada, Stebe Kalashai, e te vem socorrer nessa peleja. Companheiros nas lutas são renovo. Quando veio o Abissai e venceu o gigante, o que representou aquilo para Davi? Um renovo. Davi foi renovado, irmão. Renovo. Que Deus levante assim muitos companheiros de lutas. Ah, Deus, derrama nessa igreja hoje.
Derrama, aleluia. Seja um companheiro de luta, pelo amor de Deus. Seja um companheiro de batalha, aleluia. Divide a carga um pouquinho. Esse irmão que está do teu lado, ele está precisando, divide com ele esta carga, aleluia, aleluia. Calavaçu e derevas. Ah, meu Deus. Vamos lá, a parte B do versículo. E a igreja que está em tua casa. Está dando um pequeno barulhinho aqui, não estava esse barulhinho, apareceu aí, tá? Igreja, vamos lá. Igreja, no caso eclesia, eu estou falando aqui bem basicamente o que é eclesia. No caso igreja, é reunião, é congregação, é assembleia, que é a reunião das pessoas. Poderia ser dito da igreja, lugar em que Deus se manifesta sobre os que creem em Cristo. Ser igreja é congregar, se reunir para cultuar a Deus. Irmão, não existe como uma pessoa ser igreja se não se reunir para cultuar. Igreja é se reunir para cultuar, tá certo? Uma igreja, uma congregação, foi estabelecida na casa de Filemão. Quando a igreja é estabelecida em uma casa, tem 2 pontos. O que tem? Não é aqui o mistério, é lá mesmo, tá? Não é aqui, pode ter certeza, é lá. Olha só, quando a igreja é estabelecida em uma casa, primeiro, tem leitura e estudo da palavra. Deus quer estabelecer, fixar uma congregação lá dentro da sua casa. Então vamos lá, para Deus fixar uma congregação em nossa casa, quando uma igreja é fixada em uma casa, primeiro, tem leitura e estudo da palavra, conforme nós vemos em Colossenses, nós vemos isso em Colossenses, capítulo 4, versículo 15 e 16, e o que está dito lá? Paulo, ele orienta os irmãos, para que as epístolas que ele enviou, fosse lida diante de toda a congregação. E também em Atos 5,42 diz que os irmãos, os apóstolos, ensinavam a palavra de Deus nas casas. Então, se você for, na verdade, por Deus, estabelecido uma igreja em sua casa, lá dentro daquela casa, vai ter o hábito de leitura e estudo da palavra de Deus. O que é leitura? É aquele devocional que você faz. Que aquele devocional é mais rápido, né? Aquele dia que você está dia de trabalho, aí você faz aquela leitura mais superficial. Mas você não só pode ficar nisso, porque o que dá sustância é o estudo consistente. Aí você aprofunda mais, pega um dicionário bíblico, pega um comentário bíblico e vai se aprofundando no estudo, ok? Também tem oração fervorosa, que significa incessante, como existia em Atos 12, 5 e 12, quando fala que na casa da irmã Maria tinha oração incessante. O povo orava sem cessar, de tal maneira que quando aquele povo orava, as almas batiam na porta da igreja lá da casa. Eu estou falando de Pedro, estava preso, a igreja orou por ele e Jesus libertou. Então, igreja que ora, os pecadores batem na porta para entrar. Que Deus nos levante, né, em oração. E outra coisa que eu acabei não falando aqui, por que a igreja estava na casa de Filemão? Naquela época era muito comum estabelecer igreja nas casas. Por quê? Porque existia uma perseguição muito grande por parte do império. Lutava contra o império, o império lutava contra a igreja. E essa luta do império contra a igreja do Senhor fazia com que eles dificultassem que os irmãos viessem a ter qualquer chance de alugar um templo, alugar um salão, ou até mesmo construir este salão, tá certo? E ali então os crentes faziam as igrejas nas casas, como se estivesse se escondendo, porque muitas vezes, se as pessoas do império pegassem os crentes ali cultuando, eles eram presos, eles eram torturados, fechavam as portas do emprego para ele, tomavam seus bens. Isso você vai ver em Apocalipse, tá? Em detalhes, quando João escreve as cartas às igrejas. Então, era estratégico que se fixasse igreja nas casas. E as pessoas que eram abastadas, como Filemão, tinham um espaço considerável ali em sua residência. E então ali por isso que se tornavam as igrejas do Senhor. Então nessas casas tinha leitura, tinha estudo, tinha oração. O que mais
que tem que ter numa casa que é constituída igreja do Senhor? Tem gratidão e a entrega do melhor, do mais precioso para Cristo, conforme vemos em João 12, 1 e 3. Marta e Maria estavam agradecidas ao Senhor, porque o Senhor ressuscitou o irmão delas, fez uma grande obra. E aí o que Maria fez? Pegou aquele vaso de alabastro, que é aquele perfume caríssimo, e com toda a gratidão quebrou e derramou todinho no Senhor, porque casa que verdadeiramente foi fixada uma igreja lá, e é como se fosse uma congregação ali naquele lugar. Aquela família é gratidão total, agradece pelo alimento, agradece pela moradia, é gratidão total. E essas pessoas, elas geralmente são muito dedicadas ao Senhor e dão o melhor que tem. E aqui vai um exemplo aqui, uma aplicação. Existem pessoas que têm aquelas mobílias, aquelas coisas, talheres, coisa que, sabe, diferenciada. Ela só deixa para usar quando tem visita. Nunca usa com os familiares da própria casa. Você está fazendo coisa errada. Entrega o melhor para os seus familiares, a sua casa. Entendeu? Não fica guardando isso aí, não. Eu estou dizendo, eu sei que não é todo dia, né, que dá para fazer aquela enfeitação, aquele mistério. Eu sei que não é todo dia, né? Mas reserve um dia específico, especial. Fala, isso aqui hoje é, ó. Entende? Esse aqui é para os moradores dessa casa. Outra coisa, olha só que lindo, na casa onde que se fixa uma igreja, também tem recepção jubilosa e permanência de Cristo, conforme Lucas 19, 5 e 6. O texto, quando diz lá, Jesus fala para Zaqueu, desce depressa, porque hoje, algumas traduções colocam, me convém pousar, mas a tradução correta ali, literal, porque a palavra ali é meno, e meno no grego é permanecer, é ficar. Então, olha o que Jesus falou, eu vou ficar na tua casa. Eu vou permanecer na tua casa. Escute. Casa que se é estabelecida como uma congregação, você tem que lutar para buscar isso. A tua casa tem que virar uma congregação do Senhor. Jesus é tão amado por essa família, que ele é constrangido a ficar na casa. Da onde que eu tirei isso? Lucas 24, 29. Os dois discípulos de Emaús, quando Jesus está caminhando, instruindo eles na palavra, o texto diz assim, e constrangeram ele a ficar na casa. Ó, constrangeram. Aleluia. É verdade ou não é que Deus nos constrange a estar na sua presença? É ou não é? Aleluia. Às vezes, olha só o que é constrangimento. Esse do espírito. A pessoa está lá, teve um dia daqueles, foi humilhada no serviço, colocaram ela para baixo, problema de todo lado, às vezes não conseguiu bater a meta que tinha que bater, não conseguiu fazer o que tinha que fazer, chega em casa aquela bagunça, tudo virado, porque não deu tempo mesmo de arrumar. Aí ele chega e faz o que? Quer saber? Hoje eu vou ficar por aqui mesmo. Já está tarde mesmo, o culto já está em andamento. Aí ele pensa, poxa vida, tem uma palavra preparada lá. Tem irmãos que vivem até mais dificuldade do que eu e também está lá. Que constrangimento, hein? Na hora, se levanta e vai. Até sem tomar banho, se levanta e vai para a presença do Senhor. Aleluia. Você vai viver uma vida tão íntima, tão maravilhosa, tão amável, que Jesus ele é constrangido a permanecer na tua casa. Aleluia! E ainda mais, e uma família que estabelece o seu lar como uma igreja, se tem comunhão com Jesus. Lucas 24, 30, que a Bíblia diz que os dois discípulos ali estavam em comunhão na mesa com o Senhor. Coisa linda é ter comunhão com Jesus. É a coisa mais linda que pode existir. Tá certo? Olha,
de todo o meu coração, meu desejo é que Deus venha fixar em cada uma das casas representada de cada irmão aqui, seja estabelecida uma congregação de Deus. Ali tem a oração, ali tem a louvores a Deus, ali tem a gratidão, ali tem a dedicação à palavra, ali tem a comunhão com Jesus, a ponto de que os vizinhos vejam que tem culto ali naquela casa. Shabakalabassúpia. Vamos lá para a conclusão. A igreja que está em tua casa, não esqueça, essa casa aqui é de Filemon. Casa é oikos, casa habitada, lar, ou lugar onde alguém fixou sua residência. Escute, permitir que Deus estabeleça uma congregação em nossa casa, de certa forma, é fazer como Obed-edom, abrir as portas de sua casa para recepcionar calorosamente a arca, a presença de Deus, e ser poderosamente abençoado. Escute, a questão não é simplesmente ter a arca, é como ela é recebida, acolhida em casa. E por que eu digo isso? Porque a arca ficou 20 anos na casa de Obed-edom. E o que acontece? Os filhos deles, um dos, Uzá, acredita-se que Uzá era filho dele. Quem é que morreu no trajeto de conduzir a arca? Uzá foi lá, tocou na arca, um camarada que viveu 20 anos na igreja, mas não sabe se comportar na presença. 20 anos dizendo, batendo no peito e dizendo, eu sou crente. Deus conhece meu coração. E conhece mesmo, é verdade isso aí. 20 anos, eu sou crente. Então o que eu digo, a questão não é receber a arca. O que significa isso? Dizer, eu sou crente. Tá certo, eu venho na igreja, ouço uma palavra, ok, até vou na ceia. Mas a questão não é essa, gente. A questão aqui é como é vivido diante da presença. É como se vive diante da presença. Nós temos que entender isso muito bem. Por quê? Ao contrário agora da casa de Abinadab, irmão, não se diz nada da casa de Abinadab. Não se diz nada. Irmão, será que dá para alguém viver 20 anos, viver uma vida cristã, sem a pessoa passando desapercebida? A pessoa é crente há 20 anos e ela passa desapercebida. Irmão, que presença é essa que não faz nada na vida dessa pessoa? Que presença é essa que não causa impacto na vida dessa pessoa? 20 anos? Ah, não é possível uma coisa dessa, não. Agora vamos lá. Obed-edom. Ninguém está querendo receber a arca, né? Tá o povo meio assustado, agora Deus está efetuando um juízo bravo lá. Obed-edom, traz a arca para casa. Ó, abriu as portas da casa para a arca entrar. A arca ficava na onde, pastor Júlio? No tabernáculo, mas em que lugar do tabernáculo? No Santo dos Santos. Quando ele abre a casa para receber a arca, sabe o que ele está dizendo? A minha casa vai virar um santíssimo lugar. Aleluia, estou sentindo a graça de Deus aqui. Quem abre as portas da casa para Jesus vir com toda a sua majestade, com toda a sua glória, com todo o seu amor, com todo o seu poder, com toda a sua majestade. É questão de entrega. 20 anos é insípido. É aquela água com açúcar, é aquele sal que não saboreia. Agora 3 meses, entrega total. 3 meses de entrega. Tem gente que 3 meses de crente é melhor do que um crente de 20 anos. É o que está escrito, eu estou falando só com outras palavras. Será que às vezes a gente não precisa reavaliar a qualidade de vida espiritual que nós estamos levando? É uma pergunta retórica. Cabe a cada um de nós fazer uma autoanálise. E como diz o pregador, reveja, hein? Reveja.
Vamos lá, 1 Crônicas 13:14. Olha o que aconteceu. 3 meses, trazendo aqui essa linguagem, 3 meses de vida cristã, 3 meses que a arca entrou, a presença. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. Olha lá, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Eita! A presença muda ou não muda? A presença abençoa ou não abençoa? Agora escute isso aqui. Família abençoada é uma família cheia do Espírito Santo e engajada no reino de Deus. Assim como os filhos traziam os vasos e a mãe, segundo Reis 4, os enchia, eu estou profetizando, toda a nossa família vai estar envolvida na obra de Deus. Quem recebe, recebe adorando aos... Você crê que Deus vai envolver toda a tua família na obra? Toda a tua família vai estar engajada na obra? Eu tomo posse desta palavra, eu creio. Qualquer outra configuração eu estou incrédulo. O que eu creio é nessa, toda a família cheia. Toda a família cheia. E além, olha só que coisa linda. Veja, Deus ele age em família. Mãe, filho, pai, filho, filhos e pais. Que lindo. Os filhos iam lá, traziam os vasos, a mãe enchia. Uma participação tremenda ali na obra, um envolvimento tremendo. Pais e filhos, filhos e pais. Olha que lindo. Essa configuração, e só o azeite jorrando, só a dívida sendo paga, aí a pessoa não vai ser mais escrava, porque a dívida está sendo paga. Outra coisa, Obed-edom, irmão, ele se tornou um porteiro da arca. Eu vou explicar o que é isso. 1 Crônicas 16:38. Isso é abrir a casa para virar uma congregação, veja. E mais, a Obed-edom, com os seus irmãos, 68, família grande, hein? A este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Osa, ordenou por porteiros. Sabe o que significa porteiros? Guarda da porta. Estava a arca lá, e quem que estava lá de porteiro? A família de Obed-edom. Por que eles estavam ali de porteiro? Porque eles estavam guardando o quê? A arca, guardando a presença. Ou seja, a presença não pode ser roubada. Isso até é lindo, porque é um tipo dos querubins, porque os querubins que são anjos protetores da glória de Deus. Eita, glória a Deus. Ele estava ali numa posição, irmão, olha, celestial, realmente, hein? Escute, isso aqui é de chorar. Esse é o tipo do crente que se coloca como guardador da glória de Deus em sua vida, em sua casa. Ele luta, para que da casa dele só saia louvores a Deus. Essa é a razão de Jó sacrificar nas madrugadas pelos seus filhos. Ele dizia: Deus, se os meus filhos têm blasfemado de ti no coração. Jó, ele estava preocupado com o coração dos filhos dele. E ele está dizendo o quê? Que os meus filhos não roubem a tua glória. Que os meus filhos não dêem mau testemunho. Isso dói demais. Dói ou não dói, pastor? Dói. Quando algo na nossa casa não está bem, que você fala: meu Deus, a tua glória está sendo roubada. Está rebeldia, está falta de amor, está falta de comunhão, só briga e briga em cima de briga. Meu Deus, a glória sendo roubada. Mas Deus te levantou para ser um protetor da presença. Eu estou profetizando, a glória de Deus não será roubada da sua casa. O inimigo tem investido pesado para roubar a glória de Deus da tua família, mas eis aqui uma palavra do céu: da tua casa Deus vai suscitar um grande louvor ao nome de Deus. Diga bem forte com as mãos levantadas: da minha casa só sairá honra, glória
e louvor ao meu Deus. Se é verdade, adore a Deus por esta palavra. Alai jocanda labassubi decanta labachande comanai. Alabaixa meicova sube decanta alabachai. Continua sacrificando, continua orando, continua perseverando. Da tua casa a glória não será roubada. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem um porteiro ali naquela congregação. Tem um porteiro. Satanás não tem entrada livre ali. Os demônios não têm entrada livre ali naquela casa. Porque tem alguém na brecha ali. Tem alguém ali dizendo: da minha casa você não rouba. Da minha família você não rouba. Esta família foi Deus que me deu. Esse casamento foi Deus que me deu. Esses filhos foi Deus. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Por fim, a casa de Obed-edom se tornou uma força para o ministério. 1 Crônicas, vou resumir o texto, 26:8. E todos esses foram dos filhos de Obed-edom. Eles e seus filhos, ou seja, os netos de Obed também, e seus irmãos, homens valentes e de força para o ministério. Assim vai ser a tua família. Deus vai levantar a sua família para ser uma força no ministério. Eita, meu Deus, olha isso aí. Parece que alguém não entendeu o que eu falei. Em outras palavras, Deus está levantando a tua casa para fazer a diferença. Quem está fora vai vir para dentro. Quem está caído, Deus vai pôr de pé. Quem está morto espiritualmente, Deus vai dar vida. Se você quer, dá um grito de glória a Deus. Alá, Hashem, nasce. Alá, nasce, comanai. Aleluia, vou repetir isso aqui. A tua casa vai ser uma força no ministério. A tua família vai ser uma força no ministério. Meu Jesus amado. Aleluia, glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pode começar a se acostumar. Aquele marido que colocava impedimento para você trabalhar, ele vai trabalhar mais que você na obra. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus do céu. Eu concluo essa mensagem. Paulo tem um assunto pessoal acerca de Onésimo para tratar com Filemão, mas envolve o que possivelmente é a sua família, no caso a sua esposa Áfia e seu filho Arquipo, e também a igreja que estava fixada em sua casa, indicando assim que qualquer decisão tomada por si só, sem a direção do Senhor Jesus, poderia ser danoso para a comunhão dos irmãos no Senhor. Aleluia, Deus está preservando a comunhão. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E como diz, o cordão diz 3 dobras, não se rompe. O coração de 3 dobras, 2 aplicações: o pai, a mãe, os filhos. Cordão de 3 dobras. Aleluia. O marido, a mulher, os filhos e quem mais? Deus. Ok? Uma vez eu tive uma experiência, encerro aqui para você ver que esse negócio de cordão de 3 dobras é verdadeiro. Pastor William, estávamos nós há muitos anos atrás, lá em Cotia. De repente deu um problema com um carro. Não tinha uma corda para puxar, para guinchar. E o que ele viu? Ele viu que tinha um lençol lá atrás do carro. Ele viu um lençol e ele pegou e falou: o Espírito Santo me deu um mistério aqui agora. Porque a Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se rompe.
Ele fez 3 nós no lençol. E eu digo para você, quando ele coloca para puxar aquele carro, sabe o que aconteceu? Quebrou a ponta do lençol, mas onde estavam as 3 dobras, não quebrou. Aquelas 3 dobras ficou intacta. Você está entendendo o que Deus está fazendo dentro da sua casa aí? Não vai ter quebra, não vai ter... Aleluia. A tua casa vai estar inteira envolvida na presença de Deus, na obra do Senhor. As palmas louvem a Jesus. Aleluia! Shaiva calabacera macole calapaia. Stebe calavassúria. Meu Deus.